Pronto, já está. Obrigado. Vamos então agora falar sobre a ressurreição. Se acreditamos literalmente nas profecias das Escrituras, então devemos esperar que o regresso de Jesus e os santos irão regressar à vida em carne e osso. Os santos irão regressar à vida em carne e osso. São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, diz isso. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz o Paulo na carta aos Tessalonicenses. E abriram-se os sepulcros, depois de muitos corpos de santos que dormiam, foram ressuscitados. Se acreditarmos, pois, literalmente nas profecias, ficamos com a ideia de que a ressurreição é o regresso à vida depois da morte física. Todavia, os corpos de todos aqueles dos santos foram enterrados, totalmente decompostos, serão reconstituídos ao seu estado original. Dado o nosso conhecimento moderno, estas profecias não fazem qualquer sentido e isto provoca uma grande confusão nas pessoas crentes. Dado o nosso conhecimento moderno, não podemos de facto nenhum acreditar neste tipo de profecias. Por isso, é de veras importante que esclareçamos o verdadeiro significado da ressurreição. O verdadeiro significado da ressurreição é ressuscitar significa voltar à vida. Voltar à vida implica estar morto. Para desvendar o significado de ressurreição, é necessário clarificar os conceitos bíblicos de vida e morte. O significado da ressurreição, primeiro, os conceitos bíblicos de vida e morte. Jesus disse a um discípulo que tinha pedido a Jesus que o deixasse ir enterrar o seu pai que tinha morrido. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ora bem, o que achas disso, Rafael? Um morto pode enterrar um outro morto? Não, é impossível. Tem dois sentidos aqui a palavra morte. Deixa que os mortos espiritualmente enterrem os seus mortos fisicamente. Assim tem sentido, não é? Porque a morte entrou no homem, não foi a morte física, foi a morte espiritual. Está certo? Se comeres do fruto, certamente morrerás. E eles comeram do fruto, morreram, mas fisicamente ficaram vivos. Não morreram fisicamente. Foi espiritualmente. Portanto, estes dois significados de morte e também os dois significados de vida. Portanto, aqui a morte significa o fim da vida física, como era o caso do falecido pai do discípulo que ia ser sepultado. Neste caso, a vida diz respeito ao estado em que o eu físico mantém as suas funções fisiológicas.
Portanto, está explicado aqui os dois significados da morte. As pessoas que iam sepultar o pai deste discípulo eram pessoas que fisicamente estavam vivas, mas espiritualmente estavam mortas, porque não conheciam a palavra de Deus, nem conheciam a sua vontade. Por isso é que Jesus disse estas palavras: deixa que os mortos espiritualmente sepultem os seus mortos fisicamente. A morte foi cair no domínio de Satanás, os nossos primeiros antepassados. Aconteceu e essa morte continua a perpetuar-se ao longo destes milhares de anos depois de Adão e Eva. O correspondente ao conceito de vida diz: vós tendes o nome de vivos, mas vós estáis mortos. Ou seja, vós tendes o nome de vivos fisicamente, mas estáis mortos espiritualmente. Por isso, o correspondente de vida refere-se ao estado de viver de acordo com a vontade de Deus, sob o domínio do seu infinito amor. Antes da queda, Deus criou os seres humanos para envelhecerem e voltarem ao pó. A morte física já estava, pois, destinada, uma vez que Deus criou-nos aqui na Terra para vivermos um determinado período de tempo para nós podermos aperfeiçoar o nosso espírito. Precisamos de ações que o nosso corpo físico faz. Estas ações boas dão vitalidade boa ao espírito. Por isso, Deus não planeou a vida eterna aqui na Terra. Nunca. Nunca. Está bem? Portanto, a morte física já estava, pois, destinada independentemente da queda. Quer o homem caísse ou não caísse, ele teria o fim da vida aqui na Terra. Somente o eu espiritual, a pessoa espírito que está em nós, pode ingressar no mundo espiritual e viver durante 5 anos. É? É? Eternamente. Não só durante 5 anos. Podemos concluir que a morte causada pela queda não foi a morte física, porque eles comeram do fruto, morreram espiritualmente, mas fisicamente continuaram a viver. Tiveram filhos, netos e bisnetos. Por isso, não foi a morte física que a queda causou a morte física, não causou a morte física, foi a morte espiritual. Porque no dia em que desse fruto comerdes, certamente morrerás. Nesse dia. Eles comeram, mas não morreram fisicamente. Portanto, o significado da ressurreição pode ser definido como o processo de ser restaurado da morte causada pela queda à vida. Do reino do domínio de Satanás para o reino do domínio direto de Deus, através da providência da restauração.
Portanto, o processo da restauração é o processo para voltar à vida espiritual, para voltar ao domínio de Deus. Sair do domínio de Satanás para o domínio direto de Deus. Que mudanças provoca a ressurreição nos seres humanos? De igual modo, também não é de esperar quaisquer mudanças externas com a ressurreição. Essas mudanças externas significativas nas pessoas caídas, quando estas ressuscitarem para o seu estado anterior à queda, não é expectável que tal aconteça. Nenhuma alteração externa é expectável. Por isso, as mudanças, quando uma pessoa ressuscita e entra no domínio de Deus, ocorrem no seu coração e no seu espírito. Estas mudanças internas também purificam o seu corpo, transformando-o de um covil de Satanás num templo de Deus. Está certo até aqui? A providência da ressurreição. Como é que Deus leva a cabo a sua obra de ressurreição? A providência da ressurreição é a providência da restauração e, consequentemente, é a providência da recriação. Deste modo, a providência da ressurreição é realizada de acordo com o princípio da recriação. Portanto, aqui temos neste diagrama providência da ressurreição é igual à providência da restauração, é igual à providência da recriação. O ser humano caído está morto, precisa de ser ressuscitado, precisa de ser recriado. E a primeira condição é viver no tempo apropriado, a que se chama mérito da época, tem aumentado proporcionalmente a fundação e coração alcançada pelos profetas, sábios e pessoas justas anteriores a nós. As suas subsequentes gerações beneficiam do mérito da era. Esta é a primeira condição. Mérito da era. Viver, por exemplo, há 100 anos, as pessoas não têm o mesmo mérito da era como nós. Compreendem? Há 100 anos. Está certo ou não? Portanto, essas pessoas que viveram há 100 anos não têm o mérito que nós temos de viver nesta era. Este é o mérito da era em que nós vivemos. O segundo princípio é era da responsabilidade de Deus dar-nos a sua palavra e a sua direção. E era a nossa responsabilidade acreditar nela e colocá-la em prática. Toda a verdade que não for posta em prática é como uma semente lançada à terra que não frutifica. A palavra de Deus é como a semente. Está certo? Portanto, nós temos de frutificar. Senão, a semente morre.
Está bem? Portanto, quando a palavra de Deus chega até nós, nós temos de aceitar e acreditar nela e colocá-la em prática. Se não colocarmos em prática, não valeu de nada essa palavra. Foi semente que lançada à terra e que não produziu nada. Portanto, isto é o segundo. O terceiro é a ressurreição do espírito de uma pessoa só pode ser realizada através da vida terrena. Muito importante. Né? Através da vida terrena do eu físico. Portanto, não há ressurreição quando a gente vá para o mundo espiritual. No mundo espiritual não há ressurreição. Tem de espíritos descer à terra para aqui na terra, em espírito, unidos com uma pessoa que tem um corpo físico, unidos, certos espíritas que falam na reencarnação. Não é nenhuma reencarnação, é o regresso do espírito para, juntamente com as pessoas com o mesmo nível espiritual aqui na terra, possam realmente ajudar a ressuscitar esse espírito que já foi para o mundo espiritual. Está certo? Sabe o que é que a reencarnação acredita? Diz, eu já tive muitas vidas. Nunca ouviram dizer, já tive muitas vidas. Não. Já tiveste muitos regressos à Terra, mas és sempre a mesma pessoa. Não reencarnaste nada. Está certo? Compreende? Agora, o princípio da reencarnação é baseado realmente numa afirmação certa, que é, uma vez que nós não conseguimos aperfeiçoar-nos aqui na Terra durante a nossa vida, nós morremos, mas vamos reencarnar outra vez. Não é reencarnar. Está certo? Não é reencarnar. Porquê? Eles dizem que a reencarnação, a pessoa toma outro corpo. Só temos uma vida. E só temos um corpo físico e um corpo espiritual. Não há 2, nem 3, nem 4. Está certo? Muito importante. Portanto, o terceiro princípio é, para ressuscitar é preciso viver na Terra. O quarto, a providência da restauração é completada através de 3 fases ordenadas, a que chamamos formação, crescimento e aperfeiçoamento. Portanto, temos a idade de Adão a Abraão, foi a fundação para a ressurreição. Depois, houve o Antigo Testamento, os primeiros 2000 anos, que corresponde à formação do estádio de crescimento da ressurreição das pessoas na Terra. Depois, temos os 2000 anos depois da ressurreição de formação, vamos para o estádio de crescimento, que é, respectivamente, os 2000 anos depois de Jesus Cristo. E depois temos após a morte, aqueles que tiverem tornado em espíritos vida,
aqui na Terra, entram e habitam no paraíso a nível de espírito, vida do novo mundo, no mundo espiritual. No mundo espiritual, eles são considerados espíritos vida. Enquanto que aqueles do Antigo Testamento, quando morrem, vão para o mundo espiritual e são espíritos forma. Está escrito ali em cima, espíritos forma. Depois, os espíritos vida vão para o paraíso. O Espírito de Jesus, quando morreu, foi para o paraíso. Um espírito vida. E depois, com a segunda advento, é o estádio da fase de aperfeiçoamento da ressurreição. Ou seja, é a altura em que toda a humanidade que está a viver no tempo do Messias pode ressuscitar ao nível da perfeição de fase de crescimento, da fase de aperfeiçoamento da ressurreição. E esses espíritos chamamos espíritos divinos. Portanto, isto é a providência da ressurreição para as pessoas que vivem na Terra. A finalidade e o processo da ressurreição pelo retorno. Ora, já falamos aqui várias vezes no regresso dos espíritos que não cumpriram a sua missão, regressam à Terra. Esta é realmente a finalidade e o processo desses espíritos que foram para o mundo espiritual, não cumpriram a sua missão, não por negligência, mas por não terem vivido no tempo próprio em que Deus enviou a sua verdade. Portanto, esses espíritos vão para o mundo espiritual e aguardam o tempo próprio para descerem e poderem colaborar com as pessoas físicas na Terra e poderem receber os benefícios através do corpo dessas pessoas que estão na Terra e assim o seu espírito poder crescer e desenvolver-se. Chamamos este processo ressurreição pelo retorno. Estão a compreender isto? Compreenderam? Todos os espíritos que não cumpriram a sua finalidade enquanto estiveram na Terra, com o seu corpo físico, eles quando morrem vão para o mundo espiritual. Mas eles não podem crescer, subir mais alto no seu nível. Por quê? Não praticaram aqui na Terra aquilo que era para ser feito. Por conseguinte, eles vão para o mundo espiritual e aguardam o tempo apropriado para descerem, virem a colaborar com as pessoas que estão aqui na Terra. Percebem isso? É diferente da reencarnação. Não é a mesma coisa. É um bocadinho difícil, porque nós nem sequer imaginamos o que é sermos só espírito, não é? Porque estamos sempre a viver com um corpo e depois imaginarmos que não temos corpo. Não, nós nunca deixaremos de ter corpo. Temos o corpo espiritual. Compreende? Quando morremos, o nosso corpo espiritual e o nosso espírito vão para o mundo espiritual, o nosso corpo físico fica na Terra. E esse corpo físico nunca ressuscita. Está bem? O corpo físico nunca vai ressuscitar. Quem ressuscita é o espírito.
Por exemplo, a ressurreição pelo retorno dos espíritos dos israelitas e cristãos. Portanto, eles eram, quando morreram os espíritos dos israelitas, foram para o mundo espiritual, para o estádio de espírito-forma. Os cristãos também foram para o mundo espiritual e ocuparam a posição de espíritos-vida. Esses espíritos descem à Terra, porque na Terra é que aparece o Messias. E é na Terra onde se pode operar a ressurreição. Não é no mundo espiritual, é na Terra. Está certo? Por que é que eles descem? Descem porque eles não têm corpo físico. E é na Terra com corpo físico que nós podemos ressuscitar. Certo? Pode. Portanto, eles descem na altura, portanto, os do antigos israelitas desceram depois no tempo de Jesus e puderam, aceitando a palavra de Jesus, ressuscitar para o nível de espírito-vida. É o segundo nível. Depois de Jesus, na fase de crescimento da ressurreição pelo retorno, esses espíritos-vida ocupam o paraíso, o nível do paraíso. Todavia, ainda não são espíritos que se ressuscitaram completamente, porque lhes falta a verdade. Portanto, quando a segunda vinda de Cristo acontece, então os espíritos que estão no paraíso descem, colaboram, recebem também os benefícios da verdade que o Senhor da segunda vinda traz. E, vivendo, aplicando essa verdade, eles podem ressuscitar para o nível que é o nível de espírito divino, porque essa verdade que o Messias traz é para conseguir tornar-se as pessoas ideais que Deus planeou para Adão e Eva, que não cumpriram. Está certo? Estão a seguir o diagrama? Está certo? Desta maneira, também eles receberão o benefício e entrarão no reino do céu. Esta providência é chamada ressurreição pelo retorno ao nível de fase de aperfeiçoamento, terceiro nível. Está bem? Tá. Tantas dúvidas desfeitas ou ainda por desfazer. Portanto, nós vamos ter muita companhia, não é verdade? Vamos ter muita companhia desde hoje, desde agora, desde que a nova verdade veio. Todos os espíritos estão ansiosos para praticar, mas não podem. No mundo espiritual não há prática de crescimento, há perfeição. Tem de descer à terra, viver junto de pessoas do mesmo nível espiritual. Então é mais fácil para eles, porque se eles forem viver com uma pessoa que está mais baixa, eles têm de trabalhar muito, não é? E então estão no mesmo nível, assim, o que tem um corpo cresce e o que não tem um corpo cresce juntamente com ele. Portanto, nós podemos estar com muitos espíritos todos os dias e as nossas obras vão influenciar o nosso espírito crescer, mas também esses espíritos que andam conosco, desejosos também de ir para o reino do céu. Está bem? Está bem?
Isto é como todos, sem exceção, podem ter a porta aberta para ir para o reino do céu. O nosso destino não é o paraíso. O nosso destino não é estar a meio termo. O nosso destino é viver juntamente com Deus e todas as pessoas que realmente vivem de acordo com a lei de Deus e viver com Deus no reino do céu eternamente. Acha que é um frete viver no reino do céu? Não. O reino do céu é a realização de todos os nossos desejos. E qual é o nosso desejo mais forte e fundamental? Qual é? Ser feliz. E como é que podemos ser felizes? Tendo muito dinheiro? Não. Então, tendo boa comida? Não. Tendo casa? Propriedades? Não. Tudo isso fica cá na terra. E o reino do céu é construído na terra, mas continua no mundo espiritual. O nosso corpo físico fica cá na terra. As minhas riquezas, a minha casa, tudo o que eu tenho fica cá. Não levo nada comigo. Só levo comigo as obras boas que eu fiz. As obras de amor que eu pratiquei. E por isso, no reino do céu, não é nenhum frete. Estamos a viver, a transbordar amor constante que produz alegria. Ora, pode alguém estar alegre e a dizer, isto é um grande frete? Não é? Pode. Não pode, pois não. Ser feliz e alegre não é um frete, é uma realização pessoal. Somos felizes, porquê? Porque temos amor para dar sempre. Não, dar sempre não. De vez em quando sim, mas sempre. Sempre! Senão não entra no reino do céu. Então, o que é que achais? Ser feliz não cansa. Ser feliz é a realização dos nossos desejos. Ser feliz. Portanto, a ressurreição dos espíritos que habitam agora fora do paraíso estão mais baixo. Como é que vai se operar? Um espírito que acreditou numa religião diferente do cristianismo. Durante a sua vida terrena, procura um parceiro terreno que siga a mesma religião que ele professou durante a sua vida na Terra. O espírito desce sobre a pessoa escolhida e guia-a. Está certo? Eis como pode acontecer a ressurreição dos espíritos que habitam fora do paraíso. Portanto, os espíritos de outras religiões que não têm o mesmo nível do cristianismo. Pessoas da mesma religião, quando ajuda essa pessoa a cumprir o objetivo da providência da ressurreição, ambos recebem o mesmo benefício. São os dois. A pessoa espírito e a pessoa física na Terra. Os dois recebem o mesmo benefício.
Portanto, os espíritos bons descem sobre pessoas boas na Terra, cooperam com elas. Neste processo, os espíritos recebem o mesmo benefício que as pessoas que eles ajudaram. Estão a perceber? Para que os espíritos agora, os espíritos maus, para que recebam o benefício da ressurreição pelo retorno, as suas ações têm de ter efeito de, sabem, efeito de punir as pessoas terrenas. Já viram qual é a missão deles? Dar pancadas, flagelar as pessoas na terra. De modo que possam ajudá-las a realizar as condições que indemnizam os seus erros, as quais frustraram os esforços anteriores de Deus para libertar dos seus pecados. Olha que missão que os espíritos maus têm. Vêm fazer-nos sofrer. Está a ver? Estão a perceber? Porquê? Porque as pessoas que estão a viver na Terra, elas ainda não cumpriram o ideal de Deus. E por isso elas só poderão cumprir se pagarem o preço da indemnização. E isto é os espíritos maus que vêm para fazer este trabalho. A recompensa deles. O que é que acham? Serão recompensados esses espíritos maus, não? Estão a fazer um trabalho? Não estão? Pois estão a fazer o seu trabalho. Estão a fazer com que nós possamos pagar o preço para restaurarmos a nossa posição. Portanto, os espíritos maus descem para poder fazer com que as pessoas na Terra paguem um preço, indemnizem os seus erros por não aceitarem a verdade, e a não aceitação da verdade frustraram os esforços anteriores de Deus para libertar os seus pecados. Portanto, o que é que acham? Todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, vamos imaginar, todas as pessoas que ouviram o princípio, mas não seguiram. O que é que acontece a eles? Foi-lhes dada a oportunidade. Todavia, não tiveram fé. Disseram, isso é muito difícil para mim. Eu não quero. Nem sequer meditaram. Nem sequer pensaram nas consequências. Apenas não querem, não quero. É muito difícil. Então, essas pessoas vão ter a visita de espíritos maus, para baterem nelas e dizer, vocês não cumpriste a tua responsabilidade, tu sabes a verdade e não cumpres. Eu não sabia. Tornei-me mau, mas não sabia. Tu sabes. Portanto, toma! E assim, nós aqui na Terra vamos apanhando para podermos realmente pôr-nos no lugar que nos compete e eles poderem também ressuscitar os espíritos maus. Está certo? Tem uma missão. A teoria da reencarnação, que já falei aqui há bocadinho, a teoria analisada à luz do princípio da ressurreição pelo retorno. Portanto, a teoria da reencarnação
Quando um espírito ajuda uma pessoa na Terra a cumprir a vontade de Deus, essa pessoa não só cumpre a própria missão, como também a missão do espírito que a auxiliou. Por isso, o que acontece é que esse espírito, descendo à Terra e colaborando com a pessoa na Terra, faz com que os benefícios que a pessoa física recebe pelo cumprimento da sua porção de responsabilidade transmite também ao espírito que está junto dela, que vive no mesmo nível do que ela. Por isso, isso não é uma reencarnação, como eu já disse já 2 ou 3 vezes hoje, mas sim uma cooperação. Coopera com a pessoa na Terra, mas não muda de nome, nem muda de corpo, está certo? É a mesma pessoa que morreu e foi para o mundo espiritual, todavia, essa pessoa, como não desenvolveu o seu crescimento, ela tem de regressar à Terra e colaborar com a pessoa na Terra. Eis o que são a obra dos espíritos para poderem realmente ressuscitar. Reencarnação não existe. É errado pensar que nós vimos reencarnar num outro corpo. Esse corpo não me pertence. Eu só tenho um. Está certo? Só tenho, não é? Portanto, isto chama-se segunda vinda do Espírito. Reencarnação do Espírito, mas no sentido de cooperação com o Espírito que está na Terra ainda. Assim, a pessoa terrena pode ser chamada pelo nome do Espírito, segunda vinda do Espírito, e parece ser a reencarnação desse Espírito. Isto os espíritas defendem. Dizem, ele está a dizer, eu sou isto, eu não fui, eu tinha outro nome, não é? Portanto, dá a sensação de que esse espírito que está coabitando com a pessoa física na Terra parece ser encarnação do espírito que já morreu, mas não é. Está certo? Pronto. Está explicado, não é? Tem alguma dúvida acerca disto? Não. Tem? Não. Vamos falar agora da unificação do cristianismo através da ressurreição pelo retorno. No tempo do segundo advento, todos os espíritos do paraíso descerão e ajudarão os fiéis na terra. A cada crente será guiado por estes espíritos até Cristo no segundo advento e dedicará a sua vida à causa da vontade de Deus. Portanto, os espíritos que estão a viver no paraíso, eles descerão à terra e colaborarão com as pessoas na terra. E, assim, as pessoas na terra que viveram de acordo com o regresso de Cristo, assim, as pessoas espírito que desceram para poderem receber o benefício das pessoas físicas que têm o corpo físico, eles poderão realmente também ressuscitar e poder unificar o cristianismo. Está certo? Aqui no diagrama, o cristianismo está destinado a ser unificado. Quando? Quando tiverem a nova verdade que o Senhor do segundo advento traz. Está certo? É nessa altura que eles têm a verdade completa para poderem compreender que Deus é um e quer que todos nós sejamos também uma só família mundial.
Depois, é que ora a unificação de todas as religiões através da ressurreição pelo retorno. Cristo do segundo advento é a figura central, cujo advento é aguardado por tantas outras religiões, não só pelos cristãos, pelos budistas, pelos muçulmanos, pelos hinduístas, todos eles estão à espera da segunda vinda. Então, por conseguinte, todos os espíritos que durante a sua vida terrena acreditaram em religiões cristãs devem conduzir os fiéis na Terra das suas respectivas religiões até Cristo no segundo advento e ajudá-los a acreditar nele, auxiliá-los no cumprimento da vontade de Deus, apesar do seu regresso variar dependendo da sua posição espiritual. Portanto, os espíritos no mundo espiritual têm muito trabalho também a fazer, não só aqui na Terra. Eles todos têm de vir para a Terra e trabalhar com os espíritos das suas religiões. Portanto, com a vinda do segundo advento, que traz a verdade completa, todos os espíritos sabem que realmente têm de aceitar essa verdade. Mas como essa verdade não aparece no mundo espiritual, aparece cá na Terra, eis porque eles têm de descer e poderem realmente acreditar e viver de acordo com esta verdade que o Senhor do segundo advento traz. E isto operará a unificação das religiões. Todas as religiões se unirão à volta de um cristianismo renovado. Agora, a unificação das pessoas não religiosas através da ressurreição pelo retorno. Os espíritos não religiosos, mas pessoas de consciência, eles não têm nenhuma religião, todavia vivem de acordo com os ditames da sua consciência. Essas pessoas não são pessoas más. Muitas dessas pessoas são melhores do que muitas que têm um título, se pertence a esta religião, aquela ou aquela. É esses espíritos que nós chamamos de espíritos de pessoas não religiosas, mas boas pessoas. Pessoas de consciência. As pessoas na Terra de consciência também, estes espíritos que têm o mesmo nível das pessoas na Terra, que estão a viver na Terra, nível de consciência, eles vêm, trabalham com essas pessoas aqui na Terra que têm o mesmo nível do que eles e opera-se deste modo a unificação de pessoas não religiosas. Através do retorno de Cristo, traz a verdade para poderem realmente unir-se e tornar-se uma só família sob Deus. E assim terminamos. Há muitas coisas mais, mas por hoje não podemos continuar. Para muitos,